E vamos falar de ditadura civil-militar. Sim, vamos falar de como a ditadura civil-militar apareceu na prova de 2018, na questão 69 do Enem. Vem comigo para mais uma questão. Vamos lá, olha só. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Exime senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes dois senhores, considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. E aí, vamos lá, o que o Enem quer que você responda. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista em fio expressava uma crítica ao ou a. Vamos lá. Letra A, censura moral das produções culturais. Letra B, limite do processo de extensão política. Letra C, interferência militar de países estrangeiros. Letra D, representação social das agremiações partidárias. E letra E, impedimento das eleições das assembleias estaduais. Beleza? Vamos lá. Então o Enem está pedindo para que você perceba ali a ideia do contexto histórico das críticas do Enfio. E aí, qual é o contexto histórico? Vamos lá. Eu estou falando aqui de um cara chamado, de um presidente conhecido como Ernesto Geisel, beleza? E aí, quem é o Geisel? Geisel é o nosso quarto presidente da ditadura civil-militar. Eu tinha vindo de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, e eu vou fechar esse regime civil-militar, essa ditadura militar brasileira, a partir da figura do Figueiredo, certo? O general Figueiredo. E qual é o grande problema, na verdade? O Geisel, ele estava sucedendo ali dois governos dos mais autoritários desse período militar. O governo do Costa e Silva, responsável ali pela criação do AI-5, né, o grande instrumento da sua ditadura, e o Médici, que colocou o AI-5 para funcionar. De fato, ali a fase da guerrilha, das disputas, das crises, certo? Ali a fase, por exemplo, do doicode, do DOPS, da tortura que rolava nos porões da ditadura. E quando o Geisel assume o governo, ele assume com a promessa de uma abertura do regime. Porém, uma abertura que seria lenta, gradual e segura, beleza? E isso é uma coisa interessante, porque olha só, o Geisel assume o governo com 10 anos do golpe, certo? 64, o Geisel assume em 74. E a ditadura ela vai terminar em 85. Então, na verdade, você levou 10 minutos é ótimo, né? 10 anos para montar essa ditadura e 11 para acabar com ela, certo? Ou seja, vamos combinar que se tem uma coisa que a abertura foi, é lenta, certo? Gradual. E o segura, você vai discutir muito mais sério com o Figueiredo, embora o Geisel já dê certos apontamentos para isso. Por quê? Em 74, o MDB, que era o seu partido de oposição consentida, lembra sempre disso, né? Você via no modelo ali de bipartidarismo, o tal do AI-2, no qual você tinha a Arena, a sua situação, o seu partido governamental, e o MDB, a sua oposição consentida. Mas o MDB em 74 tinha tido uma eleição maciça para o Congresso. E isso vai gerar, teoricamente, duas grandes reações do governo Geisel, que são as que me interessam para a prova. A primeira delas, a ideia em 75 da criação da Lei Falcão, certo? E a Lei Falcão, ela dizia então que a propaganda eleitoral não teria fala dos candidatos, você colocaria basicamente a foto deles, uma plaquinha com número e um breve briefing ali escrito sobre as propostas do candidato. Ou seja, você está passando a tesoura na propaganda eleitoral. E em 77, por conta ali de uma crise entre o MDB, que não quis aprovar umas medidas do governo, jurídicas, né, e o MDB tinha uma maioria no Congresso nesse momento, o Geisel vem com os chamados pacotes de abril. E aí, pra gente, o que é importante nesse pacote de abril? Primeiro, eu vou alongar o próximo mandato presidencial para 6 anos, certo? E, mais do que isso, eu vou criar a figura dos chamados senadores biônicos. Ou seja, 1/3 deste Congresso vai ser eleito de forma indireta, por situação, por indicação do próprio governo.
O que, teoricamente, tendia a você tentar ganhar uma maioria da arena dentro desse Congresso, e aí passa, afinal de contas, aquilo que o Congresso, que o governo quer, certo? Isso é basicamente o Geisel usando o tal do AI-5. Ele vai fechar o Congresso para criar os pacotes de abril. E se você não sabe o que é o AI-5, é exatamente isso. É a possibilidade, entre outras, do presidente fechar o Congresso quando bem desce na telha dele. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? O Geisel, ele começa a sofrer muito ali por conta, uma série de críticas à ideia da própria questão de tortura, que os militares negam que existe. O próprio presidente americano do período, Carter, ali em 1975, já estava começando a dar sinais de críticas às ditaduras na América Latina. E no meio desse caminho, você tem a morte de duas figuras importantes pra gente. Um cara chamado Vladimir Herzog, um importante jornalista que vai ser convocado a prestar depoimentos no DOP, e simplesmente aparece enforcado na sua cela, beleza? E aí, como é que fica a situação? Afinal de contas, ele aparece enforcado com um cinto de joelho, cinto esse que não existia no uniforme de quando você fosse prestar depoimento, e muito menos se enforcar de joelho. E logo depois, um operário chamado Manuel Fiel Filho. Então, na verdade, o Geisel, ele tá com essa ideia, com este problema de um lado, ele prega uma abertura, porém, de um outro lado, ele mantém ainda ali uma certa ideia de um fechamento do regime, com uma ideia ali de perseguição a políticos de oposição ao governo. E sem contar que ele vai segurar nas costas toda a inflação, a crise gerada pela sua crise do petróleo de 1973. Embora em gestões econômicas você vai ter, por exemplo, ali a questão do pró-álcool, o acordo nuclear Brasil e Alemanha, certo? Então isso é mais ou menos a ideia do governo Geisel. Eu vou começar a surgir aí, por exemplo, com as greves do ABC Paulista. E ao mesmo tempo, um ponto positivo, em janeiro de 1979, você tem o fim do AI-5, beleza? E a carta ali, ela está exatamente nesse finalzinho do governo Geisel, ele meio que entregando ali para o sucessor, que assumiria em março, o Figueiredo, nessa ideia dessa distensão lenta, gradual e segura. E aí vamos olhar para o texto um pouquinho, porque é Enem. Então, se é Enem, o texto ajuda a gente a matar a questão. Olha só, ele diz assim, ó, ele está negando os passaportes a figuras como, e esses nomes são importantes, ó, Francisco Julião, certo? Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, certo? Esses caras estão tendo o seu passaporte negado. E algumas pessoas ali são figurinhas carimbadas pra gente de maneira geral, certo? Até pra quem não curte muito história e não vai muito a fundo. Quer ver? Vamos lá. Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Vou pegar esses que são mais simples pra galera entender quem são. Vamos lembrar que o Brizola, certo? Ali do PDT, né, ali do Sul, aquele cara que defendeu a campanha da legalidade para garantir a posse do João Goulart lá em 61, com a renúncia do Jânio, já era identificado como um cara, então, ligado a uma questão de esquerda por conta dessa ideia trabalhista ali na fase da Guerra Fria. Luiz Carlos Prestes, não preciso nem dizer, certo? O grande líder do partidão do PCB. O Márcio Moreira Alves, ele era um deputado do MDB responsável por pregar um boicote aos militares ali em 68, que é uma das razões, uma das causas que vão levar à decretação do AI-5. E o Paulo Freire, a gente até hoje vê pessoas que nunca leram Paulo Freire chamando ele de esquerdista, porque é comunista, e etc, etc, etc. Então, se você olhar, eu estou negando o passaporte a personalidades que podem ser caracterizadas nesse momento como ligadas a grupos de esquerda. E o que o Enfio está dizendo? Considerando que desde que nasci me identifico plenamente, aqui ó, considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, certo? O sorriso e as inspirações, a história e o sangue destes 8 senhores. E aí, sendo assim, por reconhecer-se como eles, certo? Ele automaticamente devolve o passaporte, aqui ó, que foi negado a esses 8, entregue a ele, certo? Beleza, e aí vamos lá. Então, voltando à questão, vamos embora, olha só. O que então a crítica do Enfio está em relação ao quê? A censura das produções culturais? Não.
Ao limite do processo de extensão política? Sim, porque se o Geisel está prometendo uma abertura lenta, gradual, segura, uma distensão vem disso, né? Vem de abertura, e está negando o passaporte a 8 cidadãos brasileiros, essa distensão, na verdade, é uma distensão que tem limites. Qual é o limite? Eu determino quem merece e quem não merece. Logo, a resposta pra gente aqui tem que ser a letra B. Porque a C fala de interferência militar de países estrangeiros, não tem relação com o texto. Representação social de agremiações partidárias, aqui eu tenho N elementos, você vê só 2 partidos aqui. Paulo Freire nem é filiado nesse momento a nada. E impedimento de eleição das assembleias estaduais, também não é o que está dizendo o texto. Beleza? Questãozinha tranquila pra gente, questão resolvida, mais uma aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo.